isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Aleluia, glória a Jesus. Então vamos fazer a nossa confissão, vamos ficar em pé. Estende um pouquinho as suas mãos para o Senhor, para nós confessarmos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos glória a Deus. Aleluia. Pode sentar. Glória a Jesus. Oh, toda glória a Jesus. Bom, quem sabe aqui que já tem uma nova natureza dentro de si, diga amém. Né? Amém. E essa história já está antiga, né? Não resta dúvida. Por isso que nós temos que aprender a andar nessa nova natureza, certo? Porque essa nova natureza é a natureza de Deus que habita em nós, amém? Então, nós temos que agora sair dessa condição emocional, sentimental, racional, intelectual, porque Deus não opera nessa área, certo? E é realmente um trabalho árduo, isso não é num dia, isso leva tempo, porque nós nascemos na parte carnal, mas a gente só sabe andar no natural. Agora a gente tem que andar no espírito e a gente não vê. Então a gente quer ver. Mas o nosso espírito vê, ele tem olhos, ele tem ouvido, ele fala, ele sabe das coisas. Então ele se comunica com nós, o nosso espírito, para nós entendermos o mover do Espírito. Então, esse é o caminhar da nova natureza que nós estamos aprendendo. Aprender a andar no invisível, tá certo? Então, por isso que nós temos que praticar as chaves da oração. Porque se nós não tivermos um momento a sós com Deus, tipo uma disciplina diária com o Senhor, nós nunca vamos aprender a andar no Espírito. Nós teremos sempre pessoas carnais. Nós podemos falar da Bíblia, podemos ficar estudando com o intelecto a Bíblia, racionalizando, mas nós nunca vamos saber andar no Espírito. E essa é que é a grande vantagem que Jesus deixou para nós, né? Uma vida espiritual, porque Jesus andou no Espírito aqui, guiado pelo Espírito Santo. Ele nunca andou guiado pela alma dele, tipo assim, eu acho que vou fazer isso, eu acho que aquilo é aquilo, essa é a minha vontade, eu fazer. Ele disse que só fez a vontade do Pai. Então ele foi guiado pelo Espírito Santo. Ele deixou todo modelo, exemplo, padrão de vida espiritual para nós, de como a gente andar, né, nesse novo nascimento. Foi o que ele veio pregar. Se vocês lerem o Evangelho agora, com todos esses ensinos, já dá para perceber que ele está ensinando essa vida nova, esse novo nascimento, e que há um rompimento com a aliança antiga, né? Com a lei, que não é para mais andar na lei, nós temos que andar no Espírito. Mas a lei está gravada no Espírito, que foi isso que Deus falou. A lei não vai estar na tábua, na pedra, agora a lei é no nosso coração. Então é isso aí, eu nasci de novo, a lei está lá, foi, como o Senhor disse, ela foi impressa assim, tipo gravada, igual uma moeda é gravada, ou algum objeto que a gente tenha com algum metal, a gente grava um nome lá, não tem como tirar, gente. Depois que gravou o nome, pode rabiscar, não dá, aquilo fica gravado. E é isso que Deus disse, que Ele ia gravar dessa maneira no nosso coração quando nós nascêssemos de novo. Ele profetizou isso e fez. Então agora nós temos a lei no nosso espírito, ela está impressa, gravada lá, certo? Então não tem como tirar. Por isso que eu preciso prestar atenção na minha vida espiritual, porque eu sou guiada por esta condição. Eu nasci de novo, eu tenho essa condição, mas há uma grande confusão
com relação à parte carnal, porque as pessoas querem sentir essa parte espiritual. Não é para sentir, é para saber andar nela, tá? Então a confusão fica aí porque as pessoas ficam andando no que sente, no que vê, no que acha e sai fora da vida espiritual. Então por isso que nós temos o Espírito Santo presente na nossa vida, nós somos batizados com o Espírito Santo. É importantíssimo, Jesus também foi batizado com o Espírito Santo. Então, nós oramos em línguas. O Espírito Santo vem com esta oração, quando nós fomos batizados. E não é para descartar. Mas é lógico que a nossa alma fica entediada, porque a gente ora e não está sabendo o que está orando. Então, vai dando, sabe, gente, um tédio, um desgosto. Ficar aqui parado, orando uma coisa que eu não sei, a alma é isso. Por quê? Ela sempre soube tudo da nossa vida. Ela teve que tomar liderança da nossa vida quando o espírito de Adão morreu para Deus. Ficou morto, trevas. Porque como que ele ia se virar? A alma se levantou com todo o potencial dela e começou a guiar a vida então do homem. Mas Jesus diz que agora não pode mais ser assim. Tá? Se você está aprendendo isso, você tem que buscar esse tipo de vida na sua vida. Sabe? Para você se ajustar com Deus. Para você fazer o que Deus quer. Afinal, Ele te comprou. Ele te comprou? Por quê? Nós éramos gente das trevas, do inferno. Nós éramos do diabo. Tá certo? Porque nós não éramos nascidos de novo. Então agora o Senhor nos comprou com o sangue dele derramado na cruz. E como que nós não queremos andar com ele? Veja o que a religião faz. A religião é muito perigosa, gente. É um espírito maligno que inventa uma doutrina. Mas ela é assim, com um tom tão, sabe, sutil, de verdade, que quem não tem a liderança do Espírito Santo não percebe que não é a doutrina verdadeira. Que não é a verdade de Deus. É a palavra, mas não é a verdade. A gente viu que o diabo fez isso com Jesus, foi lançando a palavra, ele vai pegando qualquer pedaço da palavra de Deus e lança. E ele quer dizer alguma coisa com aquilo, que não é o que realmente aquela palavra quer dizer num contexto. Então é muito fácil de eu ou você inventar uma doutrina, uma religião, tá? E achar que é Deus. Não é perigoso isso? Bom, porque se eu inventar uma doutrina, eu estou fora da salvação. Precisa tomar cuidado, gente. Tá? Então, por isso que nós temos a nova natureza. E a briga toda é essa. Puxa, parece que a gente quer brigar com os outros, mas não é. Mas há uma briga interior. De espírito com alma. A alma não quer ceder. Ela mandou na minha vida sempre. Ela que decidiu tudo. Agora entra um aí que eu nem sei quem é e quer começar a dar ordens. Eu não vou aceitar. Agora diz que eu tenho que ficar sentado orando, que eu tenho que obedecer, que eu tenho que ficar ouvindo Deus, que eu tenho que saber como que anda no espírito. A alma não quer disso. Eu já vou falar o que tem que fazer e pronto, é muito mais prático. Ela acha isso. Então veja a soberba da alma, a altivez da alma, que é o que está escrito na segunda carta aos Coríntios, que nós estamos sempre trazendo aqui, capítulo 10, né? Então, das fortalezas. Nós inventamos coisas. E muitas vezes, o pastor dele até ensina isso, que muitas vezes as fortalezas, elas são barreiras, coisas que ficam em nós, que nos afastam de Deus. Elas são criadas justamente por momentos difíceis que a gente passa na vida. Sofrimentos e coisas por aí. Então, como uma defesa, o diabo trabalha ali trazendo essas fortalezas que nos separam de Deus. Tipo, eu não consigo acreditar que Deus é o meu provedor. Eu não estou vendo provisão nenhuma. Porque eu quero andar no que eu vejo e não no que eu creio. Vocês estão acompanhando? Sim, né? E daí vai. Eu não sei por que Deus falou que eu sou curado, mas eu não sou. O médico falou que não, eu estou sentindo, eu não sou. Então, são coisas que vão sendo criadas dentro de nós, completamente o oposto do que Deus é. Então, nós temos que aprender a andar
naquilo que realmente Deus é. E só o Espírito Santo pode nos ensinar. Então, por isso que nós precisamos muito do Espírito Santo. Então, observe você mesmo na sua vida, que se você sentar lá para orar em línguas, a sua alma vai ficar chateada, entediada. Mas ela vai fazer uma pressão tão grande na sua vida, para você parar com aquilo. Ela vai dar um jeito para você ver como ela é forte, né? Ela tem o poder, a condição de nos dominar. Tipo, eu não vou fazer isso agora. Mas vem tantas coisas importantes que influenciam a minha vontade, eu largo mão do Espírito Santo. Mas ele habita em mim, mas eu preciso tomar cuidado, porque se eu não der a condição ao Espírito de agir no meu espírito, para eu ouvir o que ele quer, ele vai falando, eu não vou dando bola, eu vou deixando para lá. Isso a Bíblia chama de cauterizar a consciência. Você sabe que uma ferida cauterizada secou, não secou? Precisa, acabou o sangramento, acabou a ferida, acabou tudo, secou. E ele chama isso, veja como essa palavra é forte. Sabe, a consciência nossa cauterizada não ouve mais Deus, porque não obedece. Não obedece, cria uma fortaleza, não ouve mais Deus. Ouve só a alma, o pensamento. O diabo pode trabalhar aí e eu com a minha vontade também trabalho. Então eu estou me desviando de Deus, é sério ou não? E posso fazer muitas coisas em nome dele, ou não? Claro, ele mesmo falou. Nossa, nós fizemos isso para você, fizemos aquilo, a nossa igreja era assim, tudo acontecia. Praticantes da iniquidade, eu nunca te vi nem te conheci. Deus não está brincando, gente. Nós precisamos estar atentos ao que Deus diz. Você vê as dificuldades na sua vida, ao seu redor, e em tudo que está acontecendo, e você continua no mesmo passo. Cuidado com a sua alma, que não permite você se atentar a Deus, ao que Ele está falando, porque sofrimentos grandes virão sobre essa terra. Nós não temos ideia do que serão. Vai ter fome, fome em abundância, porque não vai ter produção. Não vai adiantar ter o dinheiro guardado, amontoado, não vai adiantar. Porque não vai ser com dinheiro que vai se comprar, já é profético. Então, ele diz que os homens vão definhar de medo e chorar de situações delicadas, de sofrimento que virá, que já está chegando e nós estamos vendo. Gente, as pessoas estão sofrendo, secando e não se rendem. Você pode ver na sua família, nos seus amigos, onde você quiser. Não precisa ir longe. Tá certo? E não se rende. Então nós temos que orar mais para nós crescermos nesta luz de Deus que é vida, para que ainda haja chance para essas pessoas. Então a gente não pode andar desapercebido, porque vai ser muito duro ver uma pessoa que a gente ama demais e não poder fazer nada, e vê-la no fogo queimando. Vamos dar esse exemplo, por exemplo. Mas numa situação que, sabe, nem se você der a sua vida, você não vai aliviar o sofrimento. Estão acompanhando, gente? Então, é muito sério. Nós temos que prestar atenção. Noé pregou 100 anos sobre a justiça de Deus. Que a justiça iria ser feita, se convertam. Se convertam. Vai vir o dilúvio por causa da chuva. Que chuva? Nunca vi chuva na vida, lá vai chover. 100 anos. Só entrou a mulher e os filhos lá dentro. Mas nenhum outro parente entrou lá dentro. Nenhum. Então veja como que é, gente. Jesus não está brincando quando ele diz que vai ser igualzinho quando ele voltar. Nós não sabemos. Gente, a coisa está muito difícil. Nós não sabemos a que momento, sabe, uma coisa grave, pior, vai acontecer. Não é que é uma profecia agora maligna, assustadora, mas é o que está na Bíblia.
Não é? Às vezes a gente acha que uma coisa ruim está muito longe. Nem tanto. Está tudo às avessas. Este planeta está acabando. Você tem que se deter em Deus. Passe tempo com Ele. É isso que interessa. Se ajuste com Deus. Porque na hora do pior Ele vai nos resgatar. Do pior. Nós vamos passar dificuldades, mas com Deus. Isso é profético, é diferente. Você passar uma tribulação com Deus do que está fora. Então, por isso que nós fomos batizados com o Espírito Santo. Nascemos de novo e fomos batizados no Espírito Santo. Não é para nós levarmos uma vida carnal. Porque muitos vão clamar, está escrito bem no capítulo 1 de Provérbios. Muitos vão clamar e Deus não vai responder. Porque Deus não vai ter condição de responder, devido à situação que a pessoa está. Vocês estão acompanhando, gente? A pessoa vai ficando fora de Deus, fica clamando, não recebe. Porque não tem uma estrutura de Deus dentro. Não tem palavra, Bíblia. Não lê Bíblia. Não lê Bíblia, você tem que ler Bíblia. Você tem que ler as cartas, elas são feitas para nós. Os evangelhos, o que Jesus está falando. A palavra vai entrando dentro de nós e vai sendo alimento e estrutura para a nossa vida. Porque quando eu clamar, o Senhor me responde, porque a presença dele está lá. Tem uma raiz, tem uma estrutura. Vocês estão acompanhando? Então, é isso que é o novo nascimento. Aprender a andar nessa condição que Deus nos deu da vida dele. Então, é óbvio que vai ter guerra, muita guerra, para quem está realmente buscando a vida espiritual. Já começa dentro de si e depois ao redor. Mas é melhor nós enfrentarmos isso agora. E contarmos com a presença e a proteção do nosso Deus do que ficarmos sem nada. Deixar para a última hora, nós não vamos ter força para clamar, força espiritual. Estão acompanhando? Porque cuidado com o diabo, com as mentiras que ele fala, né? Tudo que ele fala é distorcido. Então nós temos que encher a nossa vida de Bíblia e oração em línguas. Tem muita gente que lê Bíblia, mas não ora em línguas, cria doutrina errada. Tem que ser junto. O mesmo tanto de tempo que você ora em língua, você lê Bíblia. Tem que ser junto. O Espírito Santo não vai deixar você andar em doutrina errada. Uma das coisas que ele faz é isso. É limpar a doutrina que está dentro de nós. E não deixar que a doutrina errada entre. Não é um cuidado, gente? Só Deus pode ter esse cuidado conosco. Então, ore bastante em línguas. Não pare com essa prática. O Espírito Santo estará agindo na sua vida para te colocar no caminho certo. Que, aliás, é bem estreito. Tá? Tem que cortar tudo que está sobrando lá. Tem que estar limpinho. Mas hoje nós precisamos ver um pouquinho mais de perto. Sempre meditando na palavra de Deus. Como que Deus aborda todos os assuntos e deixando que o Espírito Santo nos mostre. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, primeiramente, no capítulo 12, e nós vamos ver as referências em dois lugares aqui sobre a serpente, e que é o diabo e Satanás. Então, Apocalipse 12, versículo 7. Então, versículo 7. É só para a gente ficar bem atento, né, às maquinações do diabo contra a nossa vida. Então, o versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então vamos ver Apocalipse 20 agora. O versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu
por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, nós vimos duas referências aqui, falando do diabo, e ele ainda diz aqui, a serpente antiga, vocês se lembram onde lá que começou? Que ele dá referência aqui, que é o diabo e é o Satanás. Então, nós vamos agora fazer uma junção disso tudo, porque aqui ele está dizendo que ele enganou as nações, tá certo? O serviço dele, então, do diabo, é enganar. Ele não faz outra coisa, é enganar. Então, vamos ver como que é este engano, e nós temos que estar bem firmes nisso, porque pode passar desapercebido. Nós estamos sempre estudando Gênesis 3, e nós temos que estar sempre com essa palavra, para que o Espírito Santo nos informe, nos ensine, e dê discernimento desses enganos do diabo. Então, Gênesis, capítulo 3, diz assim, olha, versículo 1. Mas a serpente, aí outra vez, está falando de serpente, certo? Mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, vendo, a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, vamos começar aqui no versículo... Bom, o primeiro versículo, voltando, quando ele faz essa pergunta aqui para Eva, ele faz uma indagação, porque ele queria saber o quanto ela sabia da palavra de Deus. Então, o primeiro item, como que o diabo ataca? Ele quer saber o quanto eu conheço a verdade e ando nela. Porque se eu não sei muito bem, é ali que ele vai atacar. Vocês estão acompanhando? Então, é sério, não é mesmo? E a gente nem percebe que é ele. Porque, veja, ela nem percebeu aqui, não é, a astúcia dele. Porque a Eva disse aqui no versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então veja capítulo 2, versículo 15, o que Deus falou. Porque ela está falando o que Deus falou, certo? Então nós vamos saber o que Deus falou. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, 15, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Até aqui ela acertou, não? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, certo? Nem tocareis, ele falou isso. Ela já acrescentou alguma coisa naquilo que é verdade. Isso passa a ser uma doutrina errada. Jesus não falou que não pode nem tirar o pingo do i, não pode nem pôr numa vírgula. Ele não falou aonde não é. Porque quem fizer isso está fora, não foi isso que ele falou?
Está bem clara a palavra de Deus. Nós temos que ler a palavra. Então, se eu não sei muito bem a palavra de Deus, dentro da visão de Deus, não é do que os homens estão dizendo por aí. Vocês estão me acompanhando? De doutrinas erradas que estão por aí. Eu mesma posso formar uma doutrina igual Eva fez aqui. Não tocareis. Porque o diabo, mas o que foi que Deus falou para você? O que foi? Que você não pode comer nada lá no jardim? Como é que é? Tá? Pode ser que Adão até tenha dito isso para ela. Tipo, o medo era tanto que ela fosse comer que ele pode ter exagerado. Mas ele teve um horror. E ela taca aqui pro diabo, querendo se defender dele, querendo ser forte, querendo estar segura. Ela incrementa um negócio. Não é assim que nós ficamos seguros com o diabo. É só com a verdade, na essência. Gente, o diabo, o que ele faz? Mata, destrói, não é isso que ele faz? A gente rouba. Jesus falou, ele não vem para outra coisa. E matar, gente, não é só matar e ir pro caixão. Mata, vai pro inferno. É essa morte que Jesus está falando, essa que é perigosa. Tá certo? Então, nós precisamos cuidar muito do nosso coração. Nós temos que cuidar deste jardim, que é a nossa vida. Por isso que nós temos que ler a Bíblia. Noé pregou 100 anos. Não adiantou. Não adiantou. Só por misericórdia de Deus, pelo coração justo que este homem tinha, Deus deixou a mulher e os 2 filhos dele, e os filhos lá casados, enfim, entrarem lá, a família, entrar dentro da arca. Ninguém mais, gente. Então, que ninguém seja um coração duro, porque Deus, ele dá tempo, mas até uma hora que não dá mais. Por que é que foi que Deus, então, mandou o dilúvio? Nós não vamos estudar isso aqui agora, mas, gente, está escrito lá que a violência tomou conta de todos os corações. Já não está mais ou menos assim agora? As pessoas não estão violentas? Está aumentando? É mundialmente? Isso já é um indício. Você não está se atinando que está se aproximando? O que você está fazendo com a sua vida? Não adianta eu querer pôr pano quente. Eu tenho que viver a verdade para Deus me proteger, como Ele protegeu Noé, porque andou naquilo que Deus falou. Estão acompanhando, gente? Então não adianta ver as notícias e ficar alarmado, que horror, que horror, ou nem vou ver mais. Não é o caso de ver ou não ver. Está acontecendo. Deus acabou também com Sodoma. Por quê? O pecado, gente, estava dentro daquela cidade. Homossexualismo, lesbianismo, todas as pessoas eram. Você já imaginou isso? Mas já não está caminhando para isso? Então não está se aproximando a vinda de Jesus? Porque agora está tudo aberto. É pecado, é para andar no pecado. À vontade, do jeito que você quer. Não tem mais rédeas nas casas, nas famílias. Tudo está bom, tudo está certo. Porque não tem Deus. Estão me acompanhando? Então está bem do jeito que o diabo quer, porque ele quer levar todo mundo com ele. Então, nós que aceitamos Jesus não podemos estar neste meio. Porque os cristãos, tem muitos cristãos que estão levando uma vida social igual aos perdidos. Então, onde eles estão? Perdidos. Vocês estão acompanhando? Não é porque você aceitou Jesus e vem na igreja que você está dentro da doutrina correta. É o que você vive, é o que você tem no seu coração. É o seu padrão de vida. Vocês estão acompanhando? O pecado tem que sair da tua vida e da tua casa. Você tem que varrer isso de lá. Isso não vai dar guerra ou não vai? Mas é melhor você guerrear agora do que ir para o inferno. Todo mundo. Não é não? Qual a pressão que Noé sofreu? Me diga, qual foi a pressão? Todo mundo, até a mulher deve ter ficado contra ele. Agora você está doido mesmo. Eu não vou mais te ajudar a fazer arca nenhuma. Porque ele precisou de ajuda, gente. Uma coisa gigantesca daquela. Né? Teve que derrubar árvores, teve que serrar, teve que fazer... Gente, teve que ser uma indústria para fazer um navio daquele tamanho, né?
sei quantos campos de futebol, é o tamanho da arca, né? Ah, mas esse velho tá louco, gagá. Pois foram esses que morreram. Ninguém está acreditando no que Deus está falando. Vocês estão acompanhando? Então, veja que a astúcia do diabo, ele faz perguntas, não é? E ele corrompe, então, o que Deus fala. E Eva também faz a mesma coisa, quando ela muda o sentido aqui. Ela põe outra coisa, também para não tocar. Eu não posso corromper a pureza da palavra de Deus. Vocês entendem isso? Eu não posso pôr conotação minha. Eu tenho que andar naquilo e falar aquilo que realmente é. Então é só o Espírito Santo que pode nos ensinar isso. Por isso que nós temos que orar em línguas. Tá certo? E agora aqui no versículo 5, ele diz, veja que ele passa uma informação de Deus para Eva, tipo assim, Deus não foi tão fiel com vocês, ou honesto, em falar que vocês vão ter os olhos abertos, aí sim que vocês vão ficar conhecedores. Veja como ele sempre lança essas dúvidas na cabeça, gente. Quando você está buscando seguir Deus, está orando, está firme, se santificando, modificando a sua carne, você está nessa busca, vem os confrontos. A sua mente, ela vai questionar, o diabo vai ficar pondo 1000 situações na sua vida, tipo, mas quem que está fazendo isso? Quem falou que isso é o correto? Afinal, não é bem assim, não é assim não que ele ataca? Quando você está orando sozinho lá? Vai lá ver no shopping, está assim de gente. Vai lá ver, você não está fazendo nada, você devia estar trabalhando. Vai lá fazer isso, não sei o quê. Quando você ficar sozinho orando. Não, eu que não vou ficar aqui sozinho orando. Ah, tenha dó, ninguém está sozinho orando, eu que não vou ficar. Então, veja os confrontos que você vai ter que resistir. Por isso que as pessoas não crescem espiritualmente. Tá? Porque elas não mortificam a carne. Então, quando você sentar lá para orar, vai vir tudo na tua cabeça. Na hora você vai ser chamado para uma grande coisa, boa até, que você sempre andou e que você gosta. Então você larga tudo, abandona, dá um chute na Bíblia e cai fora. Mas esses são os testes que Deus está vendo, se você quer ou não andar com Ele. Então Ele não pode confiar nada na tua mão, porque você não é de confiança. Porque você não larga nada para andar com Ele. Então você não está selecionado, porque é você que faz essa seleção. Você mostra para Deus se você quer ou não. Está todo mundo chamando, mas você está firme com Jesus. Então Ele vai sim delegar coisas para você fazer, porque você é de confiança. Para quem que você delega serviço da maior intimidade e pessoal sua? Só para alguém de muita confiança, né não? Então, se você não é de confiança de Deus, Ele nunca vai poder passar nada para você, para fazer para Ele. Mas aí, vai entrar em guerra com as pessoas? Vai, lógico que vai. Lógico que vai, porque naquele dia um vai, outro fica, não é isso que Ele falou? Sempre dois, um vai, outro fica. Ai, não, mas você não está entendendo nada do que Jesus está falando. Quem não andar nisso, fica. A opção é feita agora. Então, ai não, meu Deus, pelo amor de Deus, então faz uma opção agora. Para não andar nessas mentiras do diabo aqui. Porque a serpente ainda está falando. Ela não parou de falar. Então, quando ele diz assim, ó, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vão abrir os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só, Deus não foi honesto com vocês. Ele não deixou vocês comerem, falou que não é para comer, então aí que vocês não vão conhecer. Você só vai conhecer se você comer. Quer dizer que Deus não é honesto? Quando Deus fala uma coisa é mais ou menos. Não. Então cuidado. Você tem que saber bem a doutrina, você tem que ficar firme. Se você ficar firme, orando em línguas, não fica dúvida na sua cabeça, sabia? Absolutamente. O seu padrão é Jesus. E nós temos a doutrina dos apóstolos, que foi Jesus que passou para eles. Foram os primeiros, né? Então, é isso que está escrito nas cartas. Então, nós temos que seguir o exemplo deles. O que eles faziam? Não largaram tudo para servir Jesus? Calma, não é para você largar tudo agora. Você vai orando, é progressivo o negócio.
até que você esteja em condição de fazer o que Deus quer que você faça. Então, aqui no versículo 6 diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, então ela começou a olhar, né? E começou a pensar no que a serpente falou para ela. Então é assim que o diabo faz. Ele vai passando informações e vendo o que você crê. Ele vê o que você tem aí no seu coração. Porque ele não vê pensamento e nem vê coração. Mas com as nossas atitudes e reações, ele começa a ver o que nós temos. O que realmente nós cremos. E se nós não estamos crendo bem na verdade do que Deus fala, então ele começa a atacar lá, porque ali não é uma área fraca. Se eu não creio, como é o correto, é uma área fraca. Então ele ataca lá. E eu não tenho saída, porque eu acabo achando que é Deus. Ele é assim que ele faz. Que sempre as costas largas são de Deus, né? Porque a gente fala no diabo, mas na verdade quem não faz é Deus, não é assim não? Então aí é que está outro engano do diabo. Estão me acompanhando? Deus bem que podia ter feito. Como bem que podia? Ele morreu na cruz. O que mais? Você entende? Falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, nós vamos tomar cuidado, porque o diabo sabe que a gente aceitou Jesus. Recebemos a nova natureza. E que o Senhor disse que agora nós somos transformados na imagem dele. Qual a imagem? Aquela imagem que Deus criou Adão e Eva, na imagem dele, não foi? O diabo ele não quer que nós cheguemos nessa imagem, assim como ele quis destruir a imagem de Deus nos homens, Adão e Eva. Ele ficou do que, peraí, eu tenho que acabar, esses caras são poderosos aqui na terra, eles têm a imagem de Deus, eles não são deuses, mas eles andam como Deus, porque eles são a imagem de Deus. E ele sabe qual é a imagem de Deus, que ele morou lá. Sim ou não? Sim. Lógico, ele morou lá e sabe. Então ele ficou dando um jeito de ver como que ele ia destruir a imagem de Deus na vida de Adão e Eva. Para que isso não se multiplicasse, já que Deus falou que era para eles se multiplicarem. Ia ser quantas pessoas com a imagem de Deus aqui na terra e ele não ia poder fazer nada. Vocês estão acompanhando? Veja como ele é astuto. O objetivo dele é pegar a nossa vida espiritual. Nos tirar de Deus, mas assim, numa boa, sem perceber. Tanto que Jesus disse, mas eu nunca conheci vocês. Vocês só praticaram a iniquidade. Mas nós fizemos isso, tivemos igrejas gigantes, expulsamos o diabo, salvamos tantas almas, falamos de você, construímos... Nem sei quem vocês são. Nunca vi. Jesus não está inventando, fazendo um quadro aqui, assim, sabe? Assustador, do nada. É isso. O diabo consegue fazer isso, pois ele conseguiu com Adão e Eva, gente. Ele é terrível. Então Eva começa a achar que realmente aquilo vai ser bom. Então acho que é isso que nós temos que fazer. Quer dizer, ela não estava segura no que Deus falou, porque foi Adão que falou para ela, não foi Deus, diretamente. Entende isso? Adão ficou olhando, devia de intervir, caramba. Ele ouviu da boca de Deus. Ele tinha que se levantar. Ele ficou quieto. Então, como eles nunca tinham visto morte, nem tinham entendimento de como seria essa morte. O que era a morte? Sei lá, cai duro, o que é? Eles não tinham noção. Ela come, não aconteceu nada, mas então não é bem assim. Vocês estão acompanhando, gente, a gravidade de como que o diabo age. A gente precisa tomar muito cuidado para que a gente não exalte o que não é de Deus. Porque o diabo, quando estava falando com Eva, deu a impressão que ele estava exaltando Deus, não é não? Com a falinha dele. Não! Se você comer, você vai conhecer. Aí sim, vocês vão ser iguais a Deus. Mas eles já eram, gente, com a natureza. Veja, se você não souber quem você é em Cristo Jesus, você já está enganado. Como é que você vai se defender do diabo? A tua cabeça lá falando só besteira para você, te guiando. Como é que você vai se defender disso, se você não sabe que você já foi justificado no sangue de Jesus? Como é que você vai se defender?
Então, que doutrina que você tem aí dentro de você? Como você vai se defender do diabo? Né? Porque você viu o cúmulo que ele fez aqui. E é assim que ele faz conosco, a mesma coisa. Ele fica esmiuçando. Ele dá um pensamento, você dá trela. Não, mas acho que não sei. Acho que não é assim. Então ele dá outro. Bem, mas a Bíblia, mas mesmo, acho que não é assim não. Peraí. Vocês estão acompanhando, gente? Tá faltando leitura de Bíblia aí, hein? Vai ler mais horas a Bíblia. Porque quando vem esses pensamentos, você tem que saber rebater o diabo com a palavra de Deus, igual Jesus fez. Ele não citou os salmos para Jesus? 3 vezes, e Jesus, pá! É mesmo, se eu me jogar, não é verdade. Os anjos... Jesus nunca fez isso. Jesus, arreda, Satanás, sai daqui. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Adorará somente ao seu Deus, eu não vou jamais me prostrar diante dele. De você, diabo, cai fora. Adorar só a Deus. Vocês estão me acompanhando? Precisa ler Bíblia. Precisa ler Bíblia. Porque o diabo engana no pensamento e você não percebe. Estão me acompanhando, gente? É da mesma maneira, ele vira área fraca, começa a atacar lá. Então vamos lá, Tiago, capítulo 1, versículo 26. Vai ler Bíblia 4 horas por dia. Não é? E daí? Você não fica andando para cima e para baixo 4 horas por dia? Não custa nada ficar lendo Bíblia. Você está se santificando, você está se alimentando, coisa boa vai vir para você. Lê Bíblia e ora em língua. E se você conseguir fazer 1 ano isso, o que você acha que vai acontecer na sua vida? Você vai ficar enjoadinho, viu? Não é qualquer coisa que vai ser bom você, não. Ah, sim. Aí você já entendeu bem como é que é o negócio. Você não senta em qualquer cadeira, não. Fica aí dando barda pro diabo, você vai ver. Tiago 1, versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Enganando, guarda bem essa palavra, enganando o próprio coração. A sua religião é vã. Então veja Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Quem que são esses lobos roubadores, esses falsos profetas? São os que enganam o coração, lembra lá? Eu mesmo. Eu nem estou precisando escutar a doutrina dos outros. Eu nem estou precisando escutar a profecia dos outros. Vocês estão me acompanhando? Porque a palavra de Deus, ela se junta. O coração é enganado porque eu mesmo falo coisas erradas da palavra de Deus e acredito naquilo. Isso é falsa profecia. Isso é lobo com pé de cordeiro, que está dentro de mim, por dentro. É sério ou não? A serpente ainda fala. Gente, é muito mais séria essa vida cristã do que está pintado por aí ou não. Está tão light, está light, você faz só o que você quer. Eu não sei como é que vai ser passar na presença do Rei, né, de Jesus. O julgamento não vai ser brincadeira. É vida eterna. Pensa nisso, isso é para você fazer uma reflexão que você quer. Porque esses dias são rápidos. 100 anos, gente, passa tão rápido. Até as crianças estão achando que está rápido. A nossa vida, gente, só está indo para frente, não dá para voltar. Né? Então nós precisamos tomar muito cuidado para a gente não falar coisas contrárias à verdade de Deus. Você tem que saber qual é a verdade de Deus. Não é qualquer coisa que está certo. Não é racionalizar a palavra. Por isso que eu oro em línguas. Olha, Deus deixou mesmo. Já não viu lá como que o pastor David ensina? Desse momento que Deus deixou o Espírito Santo para que Ele, né, nos revelasse a palavra, nos ensinasse, nos guiasse. O que o céu tinha de mais precioso era o Espírito Santo que foi nos dado. E Ele veio com uma linguagem própria dele para interceder por nós. Por isso que nós temos que orar em línguas. Quem ora em línguas não anda em doutrina errada. Quem ora em línguas vai começar a ler Bíblia, vai começar a jejuar, vai mortificar a carne. Mas o que pode ser mortificar a carne? É não concordar com aquilo que a palavra de Deus
Não diz. Eu não posso concordar com uma coisa que ela não diz. Eu não concordo. A palavra de Deus não diz isso. Eu não posso ter esse posicionamento. Eu não posso agir desse jeito. Eu não posso fazer desse jeito. Isso é mortificar a carne. Também. Vocês estão acompanhando? É bom saber isso. Porque o diabo, a serpente, está falando ainda. O diabo faz pregação da palavra. Direto. É o que ele sabe fazer. E põe dúvida. Você não fica com dúvida às vezes? É porque você está lendo um pouco Bíblia, orando um pouco em línguas. É o que você tem que fazer. Você tem que ler muito Bíblia, orar muito em línguas. Para você não ter dúvidas. Ah, nem sei se precisa tanto isso. Já sai daqui. Ele nunca me colou com isso. Sabia disso? Nunca. Nesse pedaço ele não colou. Não adianta que eu vou orar. Eu vou ficar lá com Deus. E buscar o que realmente a palavra de Deus diz. Nós temos que cuidar desse jardim, que é o nosso coração. A gente fica cuidando de coisas passageiras que não dão futuro, que não tem nada a ver, e não cuidamos da nossa própria vida. Do que nós vamos ser na eternidade. Estão acompanhando? Nós somos o canal que Deus fala. Mas não vamos nos esquecer que o diabo ainda fala. Nós podemos ser o canal dele também. Então, o diabo quer dominar a nossa alma. Mas o Espírito Santo quer dominar o nosso espírito. Então, vamos deixar quem dominar o quê? Depende de você. Então, a vida cristã, a vida espiritual, não é qualquer coisinha que os homens inventam por aí, de igreja. Certo? É muito mais sério. Senão o próprio Deus não ia morrer na cruz, né? E ainda ir para o inferno morto espiritualmente. O próprio Deus. Você acha que foi uma coisinha balela? Falta de entendimento completo. Falta de revelação do Espírito Santo total. Que não se rende a essa glória suprema, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador e Redentor. Estão me acompanhando? Então não tem oração que é assim, consumindo meu tempo. Quem consumindo meu tempo? Consumir meu tempo é andar por aí, fazer o que eu quero. Em vez de me entregar ao Senhor. E procurar conhecer a palavra de Deus. E estar diante dele adorando o santo nome. Louvando a grandeza desse Deus que é soberano. Que é o Altíssimo. Todo louvor para ele, não para o diabo, para nada do mundo. Está valendo, querido? Então é isso aí. A serpente ainda fala. Então vamos tomar muito cuidado para a gente não ficar andando nas conversinhas dela. Então tudo que o diabo põe na nossa cabeça é para checar aonde nós estamos. Se cremos no quê? Valeu? Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado. Sua bondade, te louvamos, ó Deus nosso Pai, por essa noite. Pelo Espírito Santo aqui conosco, nos ensinando a palavra, para que nós não estejamos com nenhum erro, com nenhuma doutrina errada. Obrigado, Senhor, porque os seus cuidados são sempre, Senhor, tão junto de nós. Você sempre querendo nos colocar em ordem, no caminho certo. Obrigado, Senhor, por esse amor único, que você não quer nos perder. E eu agradeço por isso, e a tua graça que foi liberada essa noite, para quebrar todas as fortalezas que estão nas mentes de todos que não entendem a palavra. Para que haja, Senhor, aquela desejo e a tua força para te buscar e conhecer a palavra e haver mudança de vida. Eu te louvo por isso e te agradeço.